Olá, irmãos e amigos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Roque Ribeiro, sou aqui do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus, Ministério de Cordovil, pastor presidente Francisco José da Silva. E eu quero rapidamente compartilhar com você algumas reflexões, algumas meditações sobre a lição de número 8. Tem como título O Início da Civilização Humana. No próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, o seu professor, ele estará falando basicamente de 3 objetivos centrais. Primeiro, ele vai conceituar a origem da civilização humana. Em segundo lugar, ele irá correlacionar a civilização e os conflitos. E em terceiro lugar, ele vai demonstrar o Deus que intervém na civilização. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. E o palco de todas as ações, de todos os acontecimentos principais, acontece na cidade de Enoque. Enoque é filho de Caim, a cidade esta a qual Caim dá o nome do seu próprio filho. Esta cidade foi a primeira cidade formada, a primeira cidade instituída, a primeira cidade organizada após a queda de Adão. E foi nessa cidade então que começou a civilização como um todo, que começou começou os relacionamentos sociais entre pessoas. E nós vamos estudar então nesta oportunidade sobre este relacionamento, ou melhor dizendo, sobre o início deste relacionamento. Então, no primeiro tópico, o nosso comentarista, pastor Claudionor de Andrade, define civilização. O que é civilização? Segundo o dicionário, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artista, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou mesmo de uma sociedade. Isto é civilização. Um grupo de pessoas que possui o mesmo pensamento, o mesmo modo de vida, as mesmas ações, as mesmas reações. Isto é civilização. Daí, então, o comentarista faz uma pergunta. Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Claro que sim. Mesmo se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Muito pelo contrário, seria até uma civilização mais completa, mais ordinária, mais ordeira e mais harmônica, porque sem a presença do pecado, tudo iria acontecer de forma plena e satisfatória. No subtópico número 2, o casamento como base da civilização. Mais uma vez nós vemos aqui que a civilização, ou o início da civilização, começou propriamente com a apresentação que Deus fez de Eva a Adão. Deus apresentou Eva a Adão e agora Adão começa a se relacionar, porque o homem foi feito um ser social e sociável, um ser que se relaciona, e a partir do momento que Adão começa a se relacionar com Eva, nasce então a civilização. A civilização, ela nasce na família. Sem família não existe civilização. Sem família não existe nação. Sem família não existe povo. Sem família não existe nem igreja, porque tudo começa na célula máter, na célula principal, que é a família. Então toda a civilização começa com uma família ou com várias famílias, e a civilização humana começou com a família. Depois disso, Adão peca, Eva peca, são expulsos do paraíso, são expulsos do jardim e começam agora a se relacionar e também a trabalhar. Mas daí vem a pergunta: o trabalho então seria uma maldição de Deus? Absolutamente não. O trabalho não é uma maldição de Deus, mesmo porque antes mesmo do homem pecar, Deus já havia determinado uma ordem de que o homem governasse a terra, de que o homem dominasse o mundo, arasse a terra, preparasse a terra, tivesse domínio sobre a criação.
e para que o homem pudesse ter este domínio, era necessário muito trabalho e muito esforço. Então já era plano de Deus que o homem trabalhasse, mesmo porque o trabalho, como já diz o ditado, dignifica o homem. E o trabalho é justamente a maneira de subsistência de uma civilização. Toda civilização cresce, se reproduz, se fortalece, se desenvolve através do trabalho. O que aconteceu com a maldição do pecado é que o homem passou a trabalhar e a se cansar mais e a se esforçar mais. E assim o homem teve que trabalhar com muito cansaço e com muito esforço. Mas o trabalho em si, o esforço em si já era previsto pelo próprio Deus. Então o trabalho é a subsistência de uma civilização. Quando chegamos no tópico número 2, nós vemos o comentarista falar sobre o conflito das civilizações. Onde existe relacionamento humano, existe conflito. O homem, apesar de ser um ser social, apesar de ser um ser que se relaciona com outros seres de forma racional, de forma amistosa, também o homem é um ser que possui defeitos, é um ser que possui caprichos pessoais, é um ser que possui vontade, é um ser que possui livre-arbítrio. E no nosso relacionamento com outras pessoas, há de surgir conflitos, há de surgir divergências. E essas divergências são normais em uma civilização. E o próprio protótipo de uma civilização, que foi o início de Adão e Eva, e depois os seus filhos, Caim e Abel, e depois a cidade de Caim, todos esses protótipos iniciais nos mostram que existe ou que existiu divergências normais. E estas divergências levaram os homens, levaram as pessoas a cometerem certas ações impróprias para o ser humano. Por exemplo, quando Caim percebe que seu irmão Abel oferece um sacrifício a Deus, sacrifício este que é aceito por Deus, e o seu sacrifício não é aceito, nasce no coração de Abel uma inveja, uma insatisfação, um desgosto, e com isso, em seu relacionamento com o seu irmão, ele acaba matando, assassinando seu irmão. Toda civilização onde existe a inveja, onde existe a porfia, onde existe a frustração, é passível de haver morte, de haver violência, de haver desgosto completo e generalizado. Caim, após matar seu irmão, diz a palavra, ele foge para as terras de Nod. É o que está escrito, Nod, é o que está escrito no versículo 16 do capítulo 4 de Gênesis. Ao fugir para a terra de Nod, se relaciona com sua esposa e tem um filho chamado Enoque e põe na cidade o nome de seu filho. Então, nessa cidade, começa a se organizar a vida cívica, começa a se organizar a civilização como um todo. Porém, Caim, ele possuía uma marca dada pelo próprio Deus para que ninguém o matasse. E a Bíblia também nos diz, aqui no subtópico número 2, no tópico 2, que a cidade de Enoque foi o palco de terríveis e violentas ações. Lameque, ele é o primeiro bígamo da história da humanidade e ele mata algumas pessoas por motivos fúteis. E após a morte destas pessoas, após o assassinato destas pessoas, Lameque ainda compõe uma poesia demonstrando assim total frieza, demonstrando assim a tamanha violência já naqueles tempos. E por que isso aconteceu? Por conta de uma civilização desprovida do temor a Deus. Então nós vemos na cidade de Enoque algumas questões fundamentais, ou eu diria, algumas questões importantes e preocupantes na formação e no desenvolvimento de uma civilização. Primeiro, nós vemos violência, bigamia, nós vemos futilidade, nós vemos tantas coisas ruins
que podem desgraçar uma civilização. A cidade de Enoque, como protótipo das civilizações, nos mostra todos estes maus predicados, todas essas irregularidades, todo este mal. Mas o interessante é que a cidade de Enoque nos mostra não apenas isto, mas nos mostra também coisas boas, porque paralelamente, diz o subtópico número 3 do tópico 2, que paralelamente os habitantes da cidade de Enoque se desenvolveram. Paralelamente eles se desenvolvem para assim melhorarem o seu relacionamento, melhorarem a civilização. E a cidade de Enoque nos mostra que existem percalços, existem problemas, mas também existe avanço tecnológico. No tópico número 3, nós chegamos então ao Deus que intervém na civilização. Podemos perceber que Deus sempre intervém. E Deus intervém não apenas na vida de um homem, não apenas em uma circunstância, em um momento. Quando Deus intervém, Ele tem a visão de um todo, Ele tem uma macrovisão. E Deus intervém para nos mostrar que Ele está no controle de toda a história. Se não, vejamos, quando Satanás, ou melhor, quando Lúcifer peca contra Deus, Deus interveio e expulsou Lúcifer das regiões celestiais. Quando Adão peca contra Deus, Deus interveio e expulsou Adão do Éden. Quando Caim mata o seu irmão Abel, Deus interveio e pôs uma marca sobre Caim. Quando Caim constrói uma cidade, inicia uma civilização, Lameque comete algumas futilidades, Deus também interveio no meio desta população que estava crescendo e estava inclusive tentando se unir, mas não se unir de uma forma benigna, de uma forma benévola, de uma forma que agradasse a Deus, mas se unir para não cumprir os propósitos de Deus. E diz a Bíblia que eles construíram uma torre, que eles queriam ficar juntos para que o ser humano não se expandisse. E mais uma vez, Deus interveio na história humana. E ao longo de toda a história, nós contamos sempre com a intervenção de Deus. Até que, diz a Bíblia em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que na plenitude do tempo, ou na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Em outras palavras, mais uma vez, Deus interveio na história da humanidade, introduzindo, encarnando, enviando, cedendo o seu Filho, Jesus Cristo, para que este então morresse pela humanidade e garantisse a salvação eterna para todo aquele que nele crê, como diz João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesta lição, no primeiro tópico, nós aprenderemos sobre o que é civilização. No segundo tópico, nós aprenderemos sobre os conflitos da civilização. E no terceiro tópico, aprenderemos sobre a intervenção de Deus em todos os conflitos, em todos os problemas, nos mostrando assim, repito, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca saiu do seu trono. Deus nunca perdeu o controle, nunca perdeu o comando, porque Ele continua sendo soberano e Ele intervém na história dos filhos dos homens para mostrar para todos nós que Ele continua sendo o mesmo Deus. A cidade de Enoque nos serve como protótipo, como mostra de como seria as demais civilizações, de como seria o retrato da humanidade que iria se desenvolver, que iria crescer, e com este crescimento,
com este desenvolvimento, iria também se desenvolver tecnologicamente. A cidade de Enoque serve para nós como modelo de uma sociedade, uma humanidade que iria crescer e se desenvolver em todos os aspectos, e principalmente no aspecto do pecado, no aspecto do conflito social, do conflito de relacionamentos. Mas o certo, repito e finalizo, é que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada aluno, a cada professor da escola bíblica. Tenhamos uma boa aula no próximo domingo. Não esquece, clica aí nas notificações, clica aí no like, dê um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para que você possa receber os demais vídeos que eventualmente, semanalmente estamos lançando, estamos publicando para a glória de Deus e para que também este vídeo possa chegar a mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, siga-nos no Instagram, fique à vontade para compartilhar e também para comentar acerca da lição, acerca do nosso vídeo, e o nosso desejo, a nossa oração é que Deus te abençoe poderosamente.